Boa tarde, galera. Beleza? Então, vamos começar a nossa aulinha aqui, programando em Portugal com o Portugal Web Studio, tá? Então, nós já realizamos, né, informalmente alguns trabalhos aí relacionados ao Portugal, algumas sintaxes de entrada e saída, declaração de variáveis e estrutura condicional. Mas nós vamos dar uma revisada, dar uma fixada no conhecimento, ok? O link de acesso para a IDE de desenvolvimento é esse, portugal-webstudio.cubus.io/IDE. Okay? Então, gente, o Portugal, né? O que é o Portugal? Portugal é uma linguagem de programação, né? É um método padronizado para comunicar instruções para o computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Ele permite, né, que um programador especifique precisamente, ok, sobre quais dados o computador vai atuar, tá? Com esses dados, como esses dados serão armazenados ou transmitidos e quais as ações tomadas sob várias circunstâncias. Da mesma forma que o Portugal ele é uma representação que se assemelha muito com a linguagem C, só que ele é escrito em língua portuguesa, né? A ideia é facilitar a construção de algoritmos em linguagem, né, para que os alunos consigam trabalhar. Tá, ok? E o Portugal ele não é uma linguagem de programação, porque a gente não consegue compilar ele, a gente não consegue gerar um executável a partir dele, mas ele vai suprir 75% da nossa necessidade, ok? Aí a partir daí vocês vão desenvolver para diversas outras linguagens durante o curso, né, de sistemas de informação. Primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os tipos de dados que o Portugal trabalha, ok? Então a gente vai caracterizar os 5 principais aí, né? Então, primeira coisa, o cadeia, né? Ai, cuidado com esse cadeia. Não, não, ele nada mais é do que um texto, entendeu? Ele é uma sequência de caracteres. Ele não é só um caractere, ele é uma sequência de caracteres. Tipo, olá, né? É uma sequência de caracteres. Olá, exclamação. É uma sequência de caracteres, tá? Aí eu tenho o caractere, efetivamente, que é um caractere, certo? Aí eu tenho o tipo inteiro, que é numérico, né? Então eu não posso armazenar uma letra, uma variável do tipo inteiro. Eu tenho o lógico, né? O tipo lógico, que é verdadeiro ou falso, que vai remeter lá ao nosso primeiro bimestre, né? Que a gente ficou bimestre inteiro trabalhando com lógica, né? Proposicional. E eu tenho os números reais, ok? Então, como é que é a estrutura básica do código? A estrutura básica do código ela tem essa carinha, né? Então, a primeira linha ela sempre vai iniciar por um programa, depois uma função início. Note que os delimitadores são chaves, né? Então, para toda chave que abre, eu tenho uma chave que fecha, certo? Então, para toda chave que abre, olha aqui, a gente tem essa chave, ela abriu aqui e ela fechou. Desculpe aqui a minha falta de coordenação. Ela fechou aqui. E eu tenho essa que abriu aqui e essa que fechou aqui. Ok? Então, a estrutura básica do código. Primeiro, trata-se de um programa. Ele tem uma função, que no caso aqui é a nossa função início, né, que é a função onde tudo acontece. Tem o escopo do programa, né? E no Portugal, de forma análoga ao C, os delimitadores são as chaves, né? Declaração de variável. A explicação que eu estou colocando aqui é muito semelhante à explicação que eu já havia passado em sala de aula. Que o computador ele armazena os dados, né, gente, na memória RAM. E eu preciso acessar e conversar com esses dados, né? Então, lembra que eu havia falado? Ele vai lá, cria gavetinhas, né, que são o nome das variáveis. E eu vou lá e coloco informações dentro da gavetinha e tiro informações de dentro da gavetinha, né?
Então, o computador armazena os dados que são utilizados nos programas e algoritmos na memória de trabalho ou memória RAM, né? A memória do computador é sequencial e dividida em posições. Cada posição da memória permite armazenar uma palavra, né, que é um conjunto de bytes de informações e possui um número que indica o seu endereço, né? Então, quando você armazena lá uma informação na memória, ela vai ter o endereço daquela informação, para que o compilador possa acessá-la e buscá-la e assim por diante. Sejam números, letras, nossos programas têm que conseguir armazenar os dados temporariamente para poder fazer cálculos, exibir mensagens, solicitar a digitação de valores e assim por diante. Uma declaração especifica o identificador, tipo e outros endereços de elementos de linguagem, né, tais como os variáveis, constantes, funções. Declarações são feitas para anunciar a existência do elemento para o compilador, né? Então, lembrando que quem trabalha é o compilador. O compilador vai lá, pega o código, trabalha ele e faz ele rodar, né? Então, para as variáveis, a declaração reserva uma área de memória para armazenar valores. E ainda dependendo onde ela foi declarada, pode ser considerada local, né? Ou seja, o escopo da variável é somente aquela função, ou global, né? Então, eu posso ter uma variável que ela pode ser usada em diversas funções, certo? Para as constantes, a declaração funciona de forma parecida com uma variável, porém você não altera o valor, né? Por isso que ela é constante, certo? Você declara ela como constante, você atribui um valor a ela e aquele valor ele vai ser utilizado durante o código inteiro. Para as funções, declarações fornecem o corpo da assinatura da função, né, gente? Então, se você tem uma função que calcula a média, né? Então, a assinatura dela, o resultado dela vai ser o quê? A média, certo? Essa vai ser a carinha dela. Aí eu tenho aqui que nem a variável, né? Então, existem algumas situações que a gente precisa definir um parâmetro, né? Para isso existem as constantes, que nem aqui nesse código ele está criando a constante e a aceleração da gravidade, certo? Note aqui, ó, que é um valor real, né? Ou seja, um valor com vírgula. E ele está atribuindo a essa constante, né, o valor de 9,78. Ok? Aí eu tenho as funções, né, gente? Então aqui eu tenho, ele está criando uma função que vai retornar um número real. Veja, então eu vou escrever função, o valor que vai retornar da função, o tipo do valor que vai retornar a função, o nome da função, e se eu quiser passar informações como base, a gente chama isso daqui de parâmetro, ok? Então eu tenho aqui um exemplo de função real, que vai retornar um número real, que vai ser o produto de dois parâmetros. Eu tenho uma função do tipo inteiro, que vai retornar 1. E eu tenho uma função que vai retornar aqui, ó. Veja, preste atenção nisso aqui, gente, ó. Eu vou passar como referência um endereço de memória. Ele vai alterar o conteúdo do que tiver nesse endereço de memória, né? Então, uma função consiste em uma porção de código que resolve um problema muito específico, né? Parte de um problema maior. Algumas das vantagens na utilização de funções durante a programação podem ser os seguintes, né? Então, a redução de código duplicado, a possibilidade de reutilizar o mesmo código, né? A decomposição de problemas grandes em problemas menores. Lembra, gente? Refinamentos sucessivos. Melhorar a interpretação visual e esconder ou regular, né, uma parte de um programa, mantendo o restante do código alheio, certo? Aí eu tenho as famosas matrizes, né, gente? Vocês lembram? Vocês provavelmente aprenderam isso aí no segundo ano do ensino médio, né? O que é uma matriz, né? Matriz, ele é um vetor de mais de uma dimensão, né? Se a gente for pensar aqui um jogo da velha, né? Eu tenho que uma matriz 3x3, né? 3 linhas e 3 colunas, né? Então aqui ele está criando uma matriz 5x3, uma matriz de uma posição, né?
Então é assim que eu declaro matrizes, né? 5 linhas e 3 aqui, ó. Ele está declarando uma matriz de números reais, ó, uma matriz de números reais com 5 linhas e 3 colunas. Então, no primeiro colchete eu coloco o número de linhas e no segundo colchete eu coloco o número de colunas. Então, entrada e saída de dados, né, gente? Então, entrada e saída é um termo utilizado quase que exclusivamente no ramo da computação. Entrada de dados por meio de algum código para algum programa ou hardware, né? Bem como a sua saída ou retorno de dados, como resultado de alguma operação de algum programa, consequentemente resultado de alguma entrada. A instrução entrada de dados possibilita que o algoritmo capture dados provenientes do ambiente externo e armazene em variáveis. O ambiente externo somos o quê? Somos nós, né? Ou um equipamento, ou alguma coisa que se comunique, né, com o software que você está desenvolvendo. Assim, o algoritmo consegue representar e realizar operações em informações, como, por exemplo, fornecer dados, nome, idade, sexo, salário e assim por diante. A instrução de saída permite ao algoritmo exibir os dados na tela. Então, se a entrada vai armazenar os dados na tela, vai armazenar os dados na memória, né, ou no banco de dados, ou em alguma forma de persistência, ou só uma leitura superficial. A saída vai permitir que seja exibido, né, essa informação que foi persistida. No Portugal, a entrada de dados, a gente já viu isso, né, é através da sintaxe leia. Né? Então, leia e o nome da variável onde eu vou armazenar a informação que o meu usuário vai digitar. Certo? Então, qual gaveta da memória eu vou armazenar aquela informação que o usuário está digitando. Ok? Por isso, gente, é muito importante vocês não utilizarem aquelas variáveis genéricas, sabe? A, B, C, D, X, Y, Z. Por boa prática, escreva o nome separado por underlines, né? Nome, telefone. Né? Então, para saber que ali você vai gravar o nome da pessoa, ali você vai gravar o salário da pessoa, ali você vai gravar o telefone da pessoa. Né? E para a saída de dados, nós utilizamos a variável, a sintaxe escreva, gente. Tá? Então, escreva, abre parênteses, abre aspas duplas, o texto que você quer exibir. Se você quiser exibir o conteúdo de uma variável, você vai colocar lá o nome da variável que você quer exibir. Ok? Aí nós temos o operador de atribuição, gente. O operador de atribuição nada mais é do que o igual, certo? Quando você quer dizer que uma variável é igual a alguma coisa, então que nem aqui eu tenho o exemplo, a variável é igual a 6, ou seja, a gente não lê igual, a gente lê recebe, né? Então, a variável, o espaço de memória com o nome de variável, vai receber o valor 6, ok? Aí eu tenho os operadores aritméticos, né, gente? Então, isso aqui a gente já conhece, né? Todo mundo aí já, pelo menos já deu uma brincada com Excel uma vez ou já usou a calculadora do celular, né? Então, adição é o mais, subtração é o menos, multiplicação é o asterisco, né? Divisão é a barra invertida e o resto da divisão, né? Se eu quiser o resto da divisão, é o porcentagem, certo? Uma situação importante é a questão da prioridade de cálculo, ou seja, a forma como o computador calcula, né? Então, veja, eu coloquei uma sequência de prioridades ali, né? 1, 1, 2, 2, 2, certo? Então, a prioridade indica qual operação deve ser realizada primeiro. Né? Então, no caso, a operação eu tenho ali, né? A adição ele calcula antes da... Primeiro ele faz 6 mais 7, depois ele pega o resultado e multiplica por 9. Né? Gente, é por isso que é importante usar os parênteses, né? Nessas situações aí para fazer a separação de cálculo. Toda vez que vocês estiverem utilizando operadores para fazer cálculo, não economize nos parênteses, tá, gente?
Vocês aprenderam isso lá na 7ª série, lá no 9º ano, né? 8º ano, coisa assim, lá no ensino fundamental. Os parênteses, né? Lembra? Colchete, chave, parênteses, né? Primeiro você resolve o que está nos parênteses, depois resolve o que está na colchete, depois resolve o que está nas chaves, né? Eu tenho os operadores lógicos, né, gente? Que daí a gente já utilizou ali no nosso primeiro bimestre, né? Que é o e, o ou e o não, certo? Eu tenho os operadores relacionais, que é o maior, menor, maior igual, menor igual. O igual, note que o igual, ele na linguagem de programação, né, na linguagem Portugal, lá no compilador Portugal Web Studio, o igual, quando a gente está fazendo uma comparação de igual, nós utilizamos o sinal de igual duas vezes, né, um precedido do outro, certo? Porque, note, se você colocar só um igual, a gente acabou de falar que na atribuição de variáveis, a gente lida isso como recebe, né, e não igual. Ok? Então, igual, igual, significa igual. Né? E o diferente, ele é a exclamação igual. Ok? Aí eu tenho a estrutura de controle, né, gente? A gente já deu uma brincada com ele, certo? Mas são os famosos Cs, né? Lembra que a gente viu isso também na parte de lógica proposicional. Então, eu tenho C, C e C não, C não, C e o escolha caso. Né? A gente vai ver o exemplo de um a um aqui para vocês entenderem. Então, o C, nós temos ali, como a gente viu ali na aula passada, os gráficos, né? A parte de fluxograma. Nós temos ali o fluxo, né? Então, eu tenho que C, abre parênteses, qual que é a sintaxe do C, né? Então, C, abre parênteses, a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está dentro desse bloco de código. Atenção que o que? O que vai delimitar o meu bloco de código vai ser essas chaves aqui, essas duas chaves aqui, tanto a que abre quanto a que fecha. Lembrando que sempre o número de chaves, tá, gente? Isso é um conselho meu, né? Sempre o número de chaves eles tem que ser par, né? Porque se tem uma que abre, tem uma que fecha, certo? Então é uma dica aí para quem está começando, certo? Ajuda pra caramba. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Então eu estou inicializando uma variável chamada x com o valor 5, né? E eu faço o teste. Se x for maior do que 3, consequentemente ele vai executar alguma coisa, né? Porque 5 é maior do que 3, ele vai executar o que tiver dentro desse bloco de código aqui. Ok? Aí eu vou pegar aquele primeiro bloco de código e vou colocar um senão. Certo? Ou seja, faça algo se der errado. Mostre que deu errado. Ou um desvio, né? Uma condição. Então, aqui se repete, né? A gente já viu. Se isso daqui for verdadeiro, se essa condição for verdadeira, ela vai entrar aqui, certo? Nesse bloco. Se não, ele vai entrar aqui. Simples assim. Ok? Então, se, condição, abre chaves, fecha chaves. Se não, abre chaves, fecha chaves. Lembre-se, eu não posso ter um senão sem ser. Então, é se, bloco, senão, bloco. Ok? Aí eu tenho aqui um exemplo do se, senão se. Né? Porque vai que você tem que testar mais de uma vez. Ok? Aí essa aqui é a sintaxe. E eu tenho escolha, né, gente? O que é a escolha? A escolha, ela é uma forma bonita de se escrever o C, se não C. Pense que eu tenho lá um C, se não C com 10 opções. Né? Então, C, se não C esse, C, se não C esse, C, se não C esse. Fica até ruim até de falar, né? Então, tenho escolha. Ok? Que a sintaxe é essa. Que eu leio o texto. Se o texto, caso seja assim, ele entra nessa sintaxe aqui. Se for não, aqui.
Aí eu vou entrar no laço da repetição, né, gente? O famoso loop. Loop, né? Ou seja, execute algo, faça a roda girar até ter uma condição de parada. Break, né? Até ter um break na condição, certo? Então eu tenho o laço repetição enquanto. Note, né? Vamos aqui pelo gráfico aqui, certo? Então, início. Então eu tenho aqui parar. Enquanto o parar for diferente de sim, ele vai ficar executando esse laço aqui, ó. Veja que isso aqui é um laço que ele fica executando eternamente, enquanto o parar for diferente de sim, certo? Ele inicializa a variável parar com não, ok? Porque ele quer que entre no laço, né? E ele vai ficar. E ele tem uma função chamada guarde, aqui, certo? E a sintaxe é essa, né? Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar o loop, certo? Aí eu tenho o faça enquanto. Qual que é aqui a sacada do faça enquanto? Ele testa no final. Lembra, enquanto ele testa no início, o faça enquanto ele testa inicial, ele testa no final, ou seja, faça algo, daí eu testo. O enquanto não, enquanto eu testo primeiro, daí eu faço, certo? Aí tem o para. Né? O para ele é o mais simples, né, gente? O para ele é o famoso contador, certo? Enquanto ele estiver contando, faça alguma coisa, né? Então aqui ele está contando, começando no i igual a 0 até i menor do que 8, ou seja, ele está contando de 0 a 7, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele vai executar algo 8 vezes, certo? Então é isso, gente. Agradeço aí a presença de vocês, ok? Agora abram a IDE e dá-lhe praticar. Valeu, um abraço, até mais.